48. Ikilei Player of the Academy capítulo 123, Magos da Torre, 1, autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Tarde da noite, as pessoas buscavam diversão e prazer. Bares abriam nos becos para receber clientes, gangues patrulhavam as ruas e homens vagavam pela cidade em busca de prostitutas, e a presença de um homem suspeito de roubo era imperceptível. Bem-vindo. A zona cinzenta mais notável e a fronteira entre estabelecimentos legais e ilegais eram os bares dos becos. O mago negro Manroji, da Torre dos Magos, era alguém que conhecia bem o funcionamento das ruas secundárias. Quer uma refeição ou uma bebida? O mestre atrás do balcão o recebeu de uma forma nada acolhedora, como fazia com todos os outros clientes. Manroji olhou ao redor e encontrou uma escada que levava ao porão. Aqui para o jogo 2. Siga as escadas. Eles nem pensaram em esconder. Na verdade, todos sabiam que os bares e pubs dos becos tinham casas de jogo e prostitutas, então não havia motivo para esconder. Descendo as escadas, Manroji encontrou uma multidão animada, cada um curtindo seu próprio jogo. A maioria dos jogos envolvia cartas e dados para jogar craps. Ei! Escondendo o sorriso, Manroji sentou-se. O mago do quarto andar da Torre dos Magos, Manroji, era um típico viciado em jogos de azar, com um vício tão severo que ele procurava casas de jogos em qualquer cidade que fosse. A única coisa que o diferenciava dos outros viciados era: aquele cara tem 2 pares. E o outro tem uma sequência, hein? Dentro da toca subterrânea escura, havia um morcego familiar escondido furtivamente em um canto da sala. O familiar compartilhou sua visão com seu dono e forneceu a Manroji um monte de informações. Uau! É merda. Perdi de novo. Caramba! Foi mais uma sequência de vitórias hoje, mas muitas vitórias seguidas certamente deixariam os outros desconfiados. Então Manroji sofreu algumas derrotas intencionais enquanto aproveitava sua vitória. Posso me juntar a você? Bem quando as pessoas estavam começando a ir embora, alguém se juntou à mesa. Era uma linda jovem. Ela tinha cabelos curtos e acinzentados e usava um vestido sedutor. Seu sorriso encantador complementava seu charme confiante. Claro. Seduzido pela beleza repentina, ele decidiu esvaziar a bolsa da moça. Era uma estratégia que ele usava com frequência, onde transformava a mulher por quem gostava em uma mendiga antes de pedir seu corpo. E depois de uma hora, ele conseguiu realizar seu plano. Ah, você realmente vai devolver todo o dinheiro? Claro que sim. Então, anda logo e tire esse pedaço de pano. Em um dos quartos do segundo andar, destinado à acomodação e prostituição, Manroji levou para dentro do quarto a mulher que ele transformou em mendiga. Ah, tudo bem. A mulher tornou-se muito submissa depois de perder dezenas de moedas de ouro de uma só vez. Por mais confiante e atraente que fosse, ela era igual a todas as outras garotas que sucumbiram diante dele. Graças a isso, Manroji pensou consigo mesmo que sua cama não ficaria tão fria durante sua estadia nesta cidade. Mas não deveríamos nos apresentar pelo menos? Por que se preocupar? Tudo o que você precisa fazer é se entregar obedientemente em meus braços. Não. Claro que preciso do seu nome. A atmosfera mudou num piscar de olhos. A bela, que até então tremia, de repente o encarou com um olhar arrepiante. Renia Claire. Dona deste prédio. O que? Parecia que éramos tão fáceis de enganar, mago. Bata. Algo o atingiu na nuca, e Manroji caiu de cara no chão frio do quarto. Fútil. Magos. Cada um deles. Ótimo trabalho. Você consegue usar roupas decentes agora. Foi muito estimulante para alguém menor de idade, chefe. A consciência de Manroji desapareceu. A última coisa que ouviu foi a voz de uma senhora confiante a voz bastante familiar de um jovem. Depois de voltar a si, Manroji percebeu que estava no porão e que alguém estava olhando para ele. Quem é? Como ousa fazer isso comigo? Olá, senhor mago. Ao avistar o dono da voz, Manroji respirou fundo. À sua frente, estava um homem vestindo um terno roxo bizarro e uma maquiagem excêntrica de palhaço. Ele o olhava diretamente nos olhos com um longo sorriso irônico. Quem é você? Por que você não está dizendo nada? Não, espera. Faz muito tempo que não assisto ao filme, então não consigo pensar em uma frase boa. Faz uns 4 ou 5 anos desde a última vez que assisti. O que? SHHH. É só uma brincadeira.
Não se preocupe. Manroji imediatamente começou a disparar seu mana no palhaço. Era uma magia de baixo nível, névoa da escuridão, que não precisava de nenhum encantamento. Apesar do baixo nível da magia, ainda deveria ser suficiente para matar um bandido aleatório no beco. Uak! Mas, ao contrário de suas expectativas, assim que a névoa tocou o palhaço, a luz cobriu a escuridão e afastou. A névoa imediatamente desapareceu no nada, como se tivesse sido purificada. O quê? Eu nem preciso do sol para uma maldição neste nível. Manroji percebeu que sua magia não funcionaria. O oponente estava perto demais para que ele começasse a entoar um feitiço de nível médio. Era incrivelmente óbvio que uma adaga acabaria perfurando sua garganta no momento em que ele acumulasse mana. Ele ficou então assustado e correu. Você sabe quem eu sou? Sou um mago do quarto andar da torre de... Não me importa, mas o que eu sei é que sua vida acabará se eu te pegar contando outra mentira. O palhaço disse com um familiar em forma de morcego na mão. Agora, você está pronto para uma conversa, amigo? Corin. É por aqui. Vem cá. Eu estava no centro da cidade de Mercarva com Mari. Não foi por nada a sério. Estávamos dando uma olhada em uma empresa de distribuição afiliada à família do Naref, que havia oficialmente criado uma filial em Mercarva. Produtos Frescos do Naref era uma empresa que não existia na cidade de Mercarva na última iteração. Olhando para trás agora, houve muitas mudanças no campus como resultado do confinamento de Mari. Uma delas era que a comida do refeitório da academia havia se tornado horrível e continuou horrível por muito tempo. Sênior. Se bem me lembro, a empresa que abastece a academia com alimentos era uma das suas empresas, certo? HNN? Acho que sim. Acho que meu pai doa. Doação. Ao ver minha expressão de espanto, Mari riu e me deu um tapinha no nariz. Brincadeira. São mais de 3.000 pessoas, incluindo a equipe. É claro que não podemos dar tanto de graça. Né? Além disso, não tem como todas essas batatas serem de graça. Para as batatas, estou tirando uma pequena parte da quantidade que fornecemos ao reino e usando minha mesada para dividir com todos. Por pequeno, você quer dizer a montanha de batatas que são mantidas em um depósito de batatas separado. Certo? De qualquer forma, porque estamos indo para lá. Hoje é o dia do ensaio de inauguração da nossa loja, então pensei que poderíamos experimentar algumas comidinhas. Tem umas coisinhas que eu queria te dar também. Eu vejo. A loja para a qual Maria me levou era bem grande. Era como um enorme armazém de frutas e verduras, e também tinha um segundo andar e um restaurante. Parecia que eles tinham a intenção de entrar de cabeça no ramo alimentício, usando os ingredientes abundantes que traziam diretamente do sul. Mas isso não era como a tirania de uma grande corporação, fazendo com que todas as pequenas empresas próximas falissem. Você pode nos dar este purê de batata, algumas batatas fritas, bolo de batata, ensopado de carne com batata, nhoque de batata, uma croquete de batata, batatas fritas e uma torta de batata. Obrigada. Como se fosse isso que ela quisesse me mostrar, Mari pediu vários pratos diretamente ao chefe. Aqui está, Corin. Não se contenha. A mesa grande estava cheia de pratos de batata. Eu tinha a sensação de que todos os tipos de comida do planeta que tinham batata como ingrediente principal estavam ali. Tenho que dizer, Sênior, você realmente é viciado em batatas. HNN? Qual é, Corin? Não existe vício em batata. Seja sincero, Sênior. Quantas batatas você cozinha no vapor por dia? Uns 80. Mas eu divido com meus amigos. Quantas vezes você fez uma refeição que não incluía batatas no ano passado? Batatas são como arroz. Olha, eu te digo, você é viciado. Não. Eu não sou viciado em batatas. Eu adoro milho, batata doce e cenoura. Posso largar as batatas se quiser. Vamos lá, não costumamos usar o termo para lavar louça, mocinha. Só quem tem vício em refrigerante, cafeína ou cigarro usaria essa palavra. Tem certeza? Eu sou. Percebendo sua confiança, peguei uma pitada de sal e joguei sobre as batatas cozidas no vapor. Cristais brancos caíram como gotas de chuva na casca quente e fumegante das batatas, tornando-as mais tentadoras do que nunca. Olhei fixamente para ela, enquanto uma gota de suor descia lentamente pela sua testa. Seus olhos dourados tremeram e vagaram entre a batata e eu. Posso comer isso e parar de comer batatas a partir de amanhã? Não se preocupe e coma. Ei!
Mari retribuiu com um largo sorriso e pegou uma das batatas salgadas antes de partir em duas e me dar metade. Você vai me ajudar a comer metade, certo, Corin? Claro. Começamos a nos deliciar com a comida e, por fim, começamos a falar sobre os magos da torre. Ah, certo. Corin, você conhece os magos que visitaram nossa academia da torre? E eles? Você se ofereceu para guiá-los, certo? Aparentemente, eles iam me mandar fazer isso. Ou de acordo com a história original do jogo, Maria deveria estar confinada no porão da academia naquele momento. Além disso, deveria haver pesquisas em andamento sobre maneiras de suprimir seu instinto de vampira para ajudá-la a se recuperar de seus instintos primitivos. Provavelmente foi por isso que a família do Naref cortou laços com a academia no jogo original. Entretanto, a Torre dos Magos tinha uma opinião diferente sobre Mari. Ela era uma vampira de nível ancião extremamente preciosa e valiosa. Eles viam um grande potencial de progresso no futuro de seus estudos mágicos ao investigar sua carne e sangue. Como esperado daqueles bruxos malucos, sem nenhuma restrição ética ou moral, eles estavam ansiosos para realizar experimentos humanos como se não fossem nada. Sênior. Eu ia te contar em breve, mas... HNN? A razão pela qual a torre nos visitou desta vez, provavelmente é por sua causa. 1. B. Por minha causa. Mari pareceu confusa por um tempo depois de ouvir o que eu disse, mas não demorou muito para ela entender o que eu queria dizer. Ela também era uma maga genial com talentos extraordinários e sabia o quão valiosas eram sua carne e seu sangue. Por quê? Mas mesmo assim, ela ainda estava em dúvida e isso por razões válidas. Mas não vai acabar bem se eles fizerem alguma coisa comigo. Maria do Naref. Embora chamá-la de princesa do Império da Batata fosse apenas uma brincadeira, ainda era inegável que ela era da família responsável pela maior parte do suprimento de alimentos do continente, aquela com a maior quantidade de terra e a família mais rica de todo o reino. Na história original, a família do Naref não foi mencionada após a queda de Mari, mas ela ainda estava andando bem, com uma percepção pública melhor dela do que no jogo. Pode-se, portanto, perguntar, quem ousaria tocar em Maria do Naref? Só para fazer alguns experimentos aleatórios. A Torre dos Magos é um dos peões de Tatis Valtazar. Tatis Valtazar. É essa pessoa assustadora contra quem você está lutando, certo? Sim. Quando o mundo for destruído pelo advento do paraíso, a autoridade e o poder financeiro de qualquer uma das forças atuais não farão a mínima diferença. Então é provavelmente essa crença que os impulsiona. Esse era um dos aspectos mais assustadores de Valtazar e suas forças. Eles não hesitaram e não se contiveram, independentemente das loucuras que estavam por vir, porque se tudo corresse conforme o planejado, a civilização seria destruída e recriada. Novos deuses desceriam ao mundo junto com o paraíso. Eu não fazia ideia de que eles estavam planejando algo tão assustador. Embora eu tenha mencionado brevemente aos membros do meu grupo sobre as forças poderosas e assustadoras de Valtazar, e como tudo o que fiz foi arruinar seus planos e derrotá-los, foi a primeira vez que forneci detalhes sobre o plano deles. O plano de Valtazar é coletar todas as letras das runas primordiais, abrir o caminho para Tir-na-nog, provar seu direito como Rei Supremo com os 4 tesouros e usurpar o trono. Com o direito de controlar o paraíso que isso implica, seu plano era libertar feras do paraíso das sombras neste mundo. Uma destruição da civilização e da recreação. Eles estão tentando eliminar tudo o que existe e viver em um novo mundo liderado por novos deuses. Parece o enredo de um romance de fantasia trash. Mas é assustador que eles realmente tenham o poder de fazer isso. Mari foi sincera ao ouvir minha história e acreditou nela em vez de chamá-la de absurda e infundada. Corin. O motivo pelo qual você me contou isso é: vou usar tudo o que puder para salvar o mundo. O quanto você confia em mim, Sênior? Ela respondeu à minha pergunta com um breve silêncio, antes de se levantar com um sorriso. Do outro lado da mesa, ela foi até a cadeira ao meu lado, sentou-se Corin. Você não precisa me perguntar isso toda vez. Toque. A garota apoiou a cabeça no meu ombro e respondeu com uma voz muito mais calma e resoluta do que o normal. Veja bem, Corin, eu posso fazer qualquer coisa que você quiser. Não importa o que você me diga para fazer. Porque você é meu Corin. Sênior. Ei. Na verdade, fico feliz que você precise da minha ajuda em algo. Você é sempre tão perfeita em tudo que faz, então. Fiquei um pouco triste por não poder te ajudar em muita coisa. Você já foi de grande ajuda até agora, Sênior. Durante o Rei da Montanha de Ferro,
o festival e as terras secretas dos druidas. Você ajudou muito. Sou ganancioso, sabe? Quero estar no... Mari logo disse com um olhar determinado no rosto, que a fazia parecer pronta para enfrentar qualquer adversidade. Ah, na verdade. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, Corin. Você tem algum pedido para mim? Em vez de um pedido. Uma recompensa. Algo assim. Ou uma motivação. Motivação, né? Claro, isso era muito importante, mas... Mari precisava da minha ajuda em alguma coisa. Você vê. Maria mexeu os dedos, esfregando-os sem sentido, com um sorriso vazio no rosto. Depois de se mexer por sabe-se lá quanto tempo, engoliu em seco e continuou com um tom de voz que parecia o de uma jovem. Quando eu terminar o que você está me pedindo para fazer, Corin, posso pedir algo em troca? Claro. Tipo, você pode me contar agora mesmo. Isso é um pouco constrangedor, é. Eu preciso de mais um tempo. O que será que Mari ia me pedir? Claro. Não há nada que eu não possa fazer por você, Sênior. Eu estava falando sério. Não havia nada que eu não estivesse disposto a fazer por ela. Então, Sênior, podemos ir a algum lugar juntos. Mari inclinou a cabeça como uma criança adorável. Levei-a comigo e segui para o Happiness Hotel, que ainda estava em minha posse. Este hotel, construído especialmente para o festival, ainda funcionava normalmente. Embora eu tenha confiado a operação e a manutenção do prédio a Renia, a executiva da guilda de inteligência, eu ainda estava usando esse lugar como meu esconderijo. Corin. O que isso significa? Desculpe. O que foi isso no final? Por algum motivo, Mari tremia loucamente. Ela estava muito inquieta, esfregava as mãos constantemente e não conseguia ficar parada. E entendo. Talvez eu nem precise pedir. Temos que descer até o porão. Porão? Não seria melhor fazer em algum lugar mais iluminado? O que você quer dizer? Nada. Faça o que quiser, Corin. Eu aceito qualquer coisa. Maria estava sempre dizendo coisas aleatórias que eu não conseguia entender. Ela estava com dificuldade para andar, então agarrei sua mão e fui para o porão. O subsolo do hotel não era usado para hóspedes, mas sim como depósito. Mesmo quando estávamos planejando a estrutura do hotel, eu já havia projetado essa parte do edifício e com certos usos em mente eu me certifiquei de que fosse o mais segura possível. Está bem aqui. Ela era ruim com lugares escuros. Levei Mari, que parecia extremamente nervosa, e entrei em um dos cômodos escuros do porão. Aqui, hein? E entendo. As paredes do dormitório são finas, então é por isso. Que onde fica a cama? Hein? Assim que abrimos a porta, Mari parou sem sequer dar mais um passo à frente. Isso era compreensível, pois no meio da sala estava o mago negro Manroji, que eu havia sequestrado ontem mesmo. Deixarei isso com você, Sênior. Corin. Segurando os ombros da nervosa Mari, continuei. Por favor, transforme-o em um vampiro. Sorriso irônico. Embora não houvesse espelho no quarto, tive a sensação de que meu sorriso devia parecer bem maligno. Ikilei Player of the Academy capítulo 124, Magos da Torre, 2. Onde está Manroji? O ancião Morusta, líder do culto negro, uma das 9 facções da Torre dos Magos, perguntou mais uma vez sobre o paradeiro de seu discípulo que não havia retornado nos últimos 2 dias. Desculpas, ancião Morusta. Ainda não encontramos. Irmão Manroji. Eu acredito. Ele deve estar vagando por várias casas de jogo. É comum ele se embebedar em casas de jogo e passar vários dias e noites lá. Manroji era um dos discípulos de Morusta. Ele era do 4º andar de um total de 8, o que indicava que era um discípulo relativamente habilidoso. Era difícil acreditar que algo pudesse ter acontecido com ele em um dos cassinos clandestinos, então. Logicamente, era seguro presumir que ele estava simplesmente se entregando ao prazer do entretenimento. Contudo, havia outra possibilidade em mente. Pode ser que Manroji fosse na verdade Adelene, a maga dourada. Como Adelene tinha a habilidade de mudar o rosto quando quisesse, era possível que ele ou ela tivesse se transformado em um dos membros originais da torre para se juntar ao grupo. O suposto senhor da Torre dos Magos, Lord Adelene. Adelene era alguém que recebia ordens diretamente da divindade da luz e Arhyun Tln, Arhi, alto rei da Irlanda da usurpação, Tatis Valtazar.
Até mesmo esse plano para adquirir o vampiro era baseado no comando dado a Adeline por Agui, e embora o ancião Morustan e o ancião Admelesh tivessem ouvido falar sobre o plano do Senhor Vampiro, eles não tinham ouvido nada sobre os detalhes específicos da estratégia. Se seu discípulo Manroji fosse de fato uma versão disfarçada de Adeline, poderia ser que Adeline já estivesse em movimento. Mande Helin. Descubra onde está Manroji. Entendido, ancião Morustan? Ele ainda considerou necessário investigar. Então Morustan deu ordens aos seus discípulos antes de se concentrar novamente nos materiais da grande biblioteca. Ainda não era hora de se mudar. O plano desta vez era enorme. A aquisição da vampira Maria do Naref e o assassinato do presidente Iril Kazar. Um plano tão grande seria desafiador até mesmo para a Torre dos Magos. Então eles tinham que aproveitar a melhor oportunidade possível. Uau, Ren! Esse lugar é enorme. Pare de criar confusão. Eu disse que você precisa ficar quieto na biblioteca. Ing. Você é sempre tão mal comigo. Foi quando Morustan, o mago negro, avistou os irmãos calouros que haviam entrado na biblioteca para se preparar para a avaliação. Homens-fera. Eram eles que a princesa, patrocinada pela torre, mais detestava. E além disso, eram incrivelmente tenazes, então eram os melhores semi-humanos para experimentos. Você. Sim, ancião Morustan. Olha aqueles pirralhos ali. Morustan olhou profundamente para os irmãos com um olhar assustador. Seus olhos gananciosos permaneceram neles por um longo tempo. Na sala de treinamento, eu estava treinando com Alicia Sênior. Sou uma aluna novata, chamada Rose. E aí, senhorita Rose? O que houve? Na verdade, houve um problema enquanto eu estava criando o projeto da minha arma. Durante a aula prática anterior no Untingrondes, distribuí pedras mágicas para os 400 novos alunos, cada uma delas sendo pedras mágicas de grau médio-alto, acima do grau 3. Eu disse a eles para usá-las para criar suas armas e também disse a eles para virem me procurar sempre que surgisse um problema durante o processo. Senhor Corin? O que houve? Nada. Um dos nossos juniores veio me procurar. Descanse por enquanto. Ok, Alicia, que estava encharcada de suor, usou a toalha ao lado para enxugar o rosto e começou a beber sua garrafa de água. Eu interrompi vocês? Hã? Não. Não se preocupe. Qual é o problema? Então a questão é que o circuito mágico conecta esta lâmina a este lugar aqui. Eu era um jogador veterano que havia criado milhares, se não dezenas de milhares de armas em Heroic Legends of Aran. Eu sabia de cor quais materiais usar e como combiná-los para criar o melhor e mais eficiente resultado. Usando o que eu sabia, dei conselhos de todo o coração à minha filha mais nova e, embora ela não entendesse tudo o que eu dizia, ela diligentemente anotou e absorveu tudo o que eu lhe disse. Isso deve bastar. Em vez de Fergus, vá até o velho Green. Aquele cara é melhor em fazer espadas grandes. Ate. Muito obrigado. Mostre-me quando estiver pronto. Quero dar uma olhada também. Certo. Muito obrigado, veterano. Rose foi embora depois disso. Com os olhos fixos nela, Alicia perguntou enquanto ajeitava o cabelo solto. Essa foi a terceira pessoa hoje. Isso não te incomoda? Se alguns conselhos aumentarem as chances de sobrevivência desses jovens inocentes, eu posso fazer isso o dia todo. E aí? Nada. Só sinto que estou sofrendo uma perda. É porque temos que parar o treinamento toda vez? Desculpe. Eu já disse a eles que costuma estar nas salas de treinamento nesse horário. Sim. Isso. Bem, digamos assim. O que ela quis dizer com isso? Ah, certo, Sr. Corin. O senhor conhece o curso de cultura, amor e guerra. Já terminou a tarefa da semana que vem? Ah, essa aí, hein? Amor e guerra foi uma das disciplinas para as quais me inscrevi para o meu curso de estudos culturais do primeiro semestre. Era um curso de 2 horas, com 2 unidades de trabalho, relacionado a peças teatrais, então pensei que seria um curso fácil, apenas sobre assistir a peças e escrever relatórios, mas... sério, eles querem que a gente faça muita coisa. Temos que assistir a peça, escrever relatórios, discutir. E, para a avaliação final, temos até que encenar a peça em grupo, né? Ei, não é bom? Há muitas coisas novas que estou vivenciando e muitas coisas para pensar. Já que você mencionou, que tal pararmos de treinar aqui por hoje e trabalharmos na tarefa em um café? Vamos. Eu pago o café. Fomos direto para um dos cafés próximos.
Os cafés do campus tinham sobremesas e doces que eram assados todos os dias para os alunos e estavam sempre cheios de pessoas que queriam estudar lá. Quando eu estava na universidade na Coreia, não conseguia entender por que as pessoas queriam estudar em cafés, já que eu só ia à academia. Mas depois de chegar ao meu 6º ano na academia, finalmente entendi o porquê. Havia simplesmente muitas distrações em casa. Fazer isso e aquilo, assistir TV e usar o computador. Havia também as chamadas redes sociais, o desperdício de vida, que provavam a veracidade da afirmação quando você estava deitado na cama rolando o feed. Por outro lado, os cafés e salas de estudo tinham menos interrupções. As cadeiras não eram confortáveis, mas isso era ainda mais um motivo para que fosse mais fácil se concentrar nos estudos. Claro, dependia da pessoa, mas pelo menos funcionou para mim. No final das contas, isso é apenas propaganda enganosa disfarçada de tema romântico fatídico. Mas a protagonista feminina vinha de uma família azarada, e seu marido também era muito cruel com ela. É uma pena, concordo. E mesmo que o marido não fosse uma boa pessoa, isso não justifica a traição. Hugo. Isso é verdade, mas a história em si era bem romântica, e o enredo fazia sentido, mas, no final, é apenas uma maneira legal de embalar algo que é moralmente errado. Falei sobre as questões fundamentais, mas Alicia demonstrou uma reação emocionada. Parecia que aquela peça sobre trapaça havia impressionado profundamente. E se fosse você? Acha que não teria feito o mesmo, Sr. Corin? Hã? Espera aí, por que você está me mencionando? Você precisa se colocar no lugar dos personagens principais. Certo. Digamos que você e minha irmã sejam casados. Por que você está trazendo a senhorita Lunia para a discussão agora? Você quase ficou noivo dela. Eu te disse antes que era falso. De qualquer forma, é só uma hipótese. Com um olhar sério, Alicia colocou um pedaço de pão e um café de cada lado e os rotulou como eu e Lunia. Digamos que a irmã e o cunhado estejam, sabe? Num estado de tédio, uma sensação de apatia e insatisfação decorrente da falta de ocupação ou excitação. Algo assim. Cunhado. E se eu te seduzir numa situação dessas? Você vai? Sim. Quero dizer, digamos que sim. Ela estava tão confiante naquele grito que me pegou de surpresa. Era só uma hipótese, certo? Certo. Digamos que é uma cunhada jovem, bonita e inexperiente que te ama. Alicia sentou-se ao meu lado antes de olhar lentamente para cima e me olhar diretamente nos olhos. Cunhado. Eu te amo. Seus olhos azuis claros fitavam profundamente os meus. Era algo sensual, encantador. Suas bochechas levemente coradas pareciam pétalas de flores vermelhas que estimulavam o coração. O que você fará se eu fizer isso? Acho que vou simplesmente recusar você como qualquer outra pessoa. Eu não tenho charme. Tipo, não é isso que eu quero dizer. Eu estava entre a cruz e a espada. Concordar em trair era um problema moral, enquanto dizer não era o mesmo que dizer a uma jovem que ela não era atraente. Eu tive que ficar aqui para manter um melhor relacionamento social. Espere. Sr. Corin. Vamos trocar as pessoas. Digamos que você e eu somos casados e a senhorita Lunia está me seduzindo. Claro, não acho que a senhorita Lunia seduziria o cunhado, mas eu acho que sim. Nada. Afinal, você quer dizer que o Sr. Corin e eu somos casados, certo? Alicia girou os dedos, envergonhada. Ela era uma aluna do ensino fundamental o quê? Eu acho que sim. Quantos filhos nós temos? Crianças. Eu diria uma ou duas, como uma família normal. Não é o suficiente. É claro que precisa ser mais de 12. Isso é mesmo possível. Mas mesmo tendo 4 trigêmeos seguidos não será suficiente. É só uma figura de linguagem. É melhor ter o máximo de filhos possível. Em resposta, meus olhos inconscientemente desceram para sua barriga. Honestamente, ela era tão magra que parecia arriscado até mesmo dar à luz uma gêmea, mas... Enfim. Digamos que você seja minha esposa e que a senhorita Lunia me seduza nessa situação. Você concorda? Por que você está pensando nisso? Mas, a irmã te ama, certo? Se ela está disposta a trair. Acho que sim. É triste. Não ficar com a pessoa que você ama, né? É assim mesmo. Ela não era boa demais em se colocar no lugar dos outros. Não deveria ser mais egoísta,
Ou melhor, ter bom senso. MHMM. Se ela realmente ama o Sr. Corin, acho que vou ficar bem com isso. Estou realmente começando a ficar com medo da sua visão sobre o casamento. Mas se eu chamo isso de ruim, então é o mesmo que negar meu próprio nascimento. Eu não percebi que era nisso que ela estava pensando. Parecia que eu tinha pisado em uma mina, e me senti mal por ela. Alicia, como você nasceu? Não é culpa sua. Eu sei. Então, Sr. Corin. Ela timidamente coçou as costas da minha mão com os dedos em um círculo, como se estivesse sinalizando que deixaria isso comigo. Por favor, amem seus filhos ilegítimos assim como vocês amariam seus outros filhos. Por quê? Ela estava dizendo isso como se fosse certo que eu trapacearia. Ela parecia tão séria, no entanto, que não conseguia apresentar nenhum contra-argumento. Claro que seria ótimo se todos pudessem viver em harmonia. Podemos criar uma família grande com uma casa grande. Espera aí, o quê? Isso significa que eu poderia ter mais esposas se casasse com Alicia? Parecia errado, mas eu não podia dizer a ela que era errado. Se eu dissesse, seria eu falando mal da família dela. Ei, não está nada mal. Só 13 de cada seriam pelo menos 26. No final, não consegui apontar o que havia de errado com sua visão distorcida de família. Helin era um discípulo do terceiro andar da torre do culto de magia negra. Ah, merda. Manroji, esse careca, para onde ele foi? Como estava sozinha, Helin começou a falar mal de Manroji, que era muito mais velho do que ela. Por estar entre as últimas do grupo que visitava a academia, ela não conseguia escapar dessas tarefas. Aquele careca? Quem sabe? Mas ele ganhou muito dinheiro. Alguns achavam que ele estava trapaceando. Como de costume, Manroji parecia ter passado por vários cassinos no beco para jogar. No entanto, ele desapareceu de repente. Havia todo tipo de informação contrastante sobre como ele estava quando foi visto pela última vez. Alguns disseram que ele saiu do bar completamente bêbado, enquanto outros disseram que ele saiu com várias prostitutas ao lado dele. Os magos da torre eram habilidosos com magia, mas péssimos em coletar informações. Na verdade, isso era natural, pois passavam a maior parte do tempo sentados em mesas. Maldito careca. Maldito Morustan. Eu não entrei na torre para fazer coisas assim. O período probatório na Torre dos Magos era muito longo e complexo. Demorou muito para que alguém conseguisse aprender alguma coisa com os anciãos da torre, por causa de todas as tarefas que eram chamadas de período probatório. Ao contrário da academia, onde a relação era do mestre para aluno, era mais próxima de um aprendizado, e eles não ensinavam magia com muita frequência. Espere só. Assim que isso acabar, vou direto para o culto vermelho. Lá, só preciso agradar aquele velhote. Embora Helin estivesse no último lugar da hierarquia, ela tinha uma aparência decente. Até mesmo os magos mais velhos, que falavam sobre o orgulho e a mentalidade ativa dos magos, se perderam quando ela tirou o manto e mostrou as coxas. Frustrado com todas as informações vagas, Helin resmungou antes de ir a um bar decente próximo. Era muito mais polido e refinado do que o bar que Manroji frequentava para jogar. Ela achava que os magos inteligentes precisavam usar lugares como aquele. Em seu íntimo, falou mal do careca imundo mais uma vez. Você está aqui sozinha. Foi quando alguém se sentou ao lado dela, e Helin imediatamente reconheceu quem era. Você é. Ele era o guia designado pela academia. Ela não sabia o nome dos cavaleiros mais humildes, mas mesmo assim reconheceu seu rosto. Eu sou Corin Locke. Senhorita Helin. Por que um aluno menor de idade está aqui no bar? É um lugar administrado por um conhecido meu. Em vez de se sentar precipitadamente ao lado dela, ele se inclinou sobre a mesa e olhou para ela. Posso te pagar uma bebida? Estou bem. Tio Paul. 2 martinis aqui, obrigado. Apesar de ela ter recusado, Corin comprou bebidas antes de se sentar ao lado dela. Naturalmente, Helin também se virou para ele. Você não é muito jovem para dar cantadas. Vamos lá, tio. Você é um mago. Pense logicamente. Logicamente sobre o quê? É normal que as abelhas venham procurar uma flor. Abelhas. Uma flor. Uau! Isso sim é a cantada. Nem começamos ainda. Helin não estava descontente com as coisas que o jovem estava fazendo com ela. De volta à Torre dos Magos, ela teve que passar o tempo todo tentando agradar os velhos. Ela estava no fundo do poço e precisava escrever dezenas de artigos e entregar um relatório, mesmo quando precisava apenas de uma única órfã para seus experimentos.
Portanto, ela estava obviamente bastante satisfeita com aquele jovem que tentava seduzi-la com um olhar profundo e uma voz doce. Bem, pelo menos ele é muito melhor que aquele velho Zolim. Realin pensou no velho mago que ela estava seduzindo para se tornar secretário de um mago de nível professor logo após se mudar para o culto vermelho, e decidiu aproveitar essa ocasião única. Ah! As bebidas chegaram. Corin recebeu os copos do barman e deu um para Helin. Isso é uma surpresa, na verdade. Os magos da torre também bebem. Isso é um estereótipo. Na verdade, tendemos a beber muito. Também existe o estereótipo de que vocês são todos elites inteligentes. Isso também é errado. Essa não está errada. E os experimentos? A torre é famosa por experimentos e pesquisas, né? Vocês não fazem coelhos com chifres e coisas assim? Bem, coelhos são ótimos para experimentos. E é daí que vem a desinformação. Você pode me contar um experimento recente ou algo que você fez? Por favor? Meu amigo quer entrar na torre muito em breve, e eu tenho muitas perguntas. Que jogador, Sr. Corin? O que você quer dizer? Usando o banheiro como desculpa, eu estava fazendo uma pequena pausa quando Alice olhou para mim com um brilho de desaprovação nos olhos. Onde no mundo você aprendeu tudo isso? Aprender o quê? Dando em cima das garotas. Ah, tio. Isso foi um mal-entendido. Bom, é verdade que eu me aproximei dela para dar em cima dela, mas era incorreto dizer que eu era um jogador por causa disso. Escute. Não tem ninguém que odeie bebidas grátis, né? Eu acho que sim. Ninguém odiava coisas grátis, e mesmo aqueles que inicialmente disseram não foram exceções. E além disso, as pessoas gostam de ser o assunto da conversa. É por isso que você não disse nada sobre si mesmo, Sr. Corin? Sim. Tudo o que você precisa fazer é ser um bom ouvinte do que a outra pessoa está dizendo. Uau! Você é demais, tio. Você é uma pessoa tão interessante, tio. Fazer da outra pessoa o assunto da conversa foi uma maneira fácil de deixá-la de bom humor. Acho que você está usando isso muito bem para dar em cima das garotas. O que é que foi isso? Nada. Vá terminar o que você tem que fazer. Tudo bem. Espere aqui. Volto em breve. Por algum motivo, senti um olhar penetrante nas costas, mas precisava terminar de dar em cima da Helin. Era a minha primeira vez seduzindo alguém, mas eu tinha a sensação de que estava dando muito certo. Helin. Desculpe pela espera. Uau, tio. Olha só você. Olha a cor dos seus lábios. Você é tão linda. Qual batom você usa? Quando voltei para a mesa de Helin, descobri que havia uma linda senhora ao lado dela. Ela tinha cabelos rosados brilhantes, olhos cor de esmeralda e um sorriso brilhante que animava o bar escuro com sua presença radiante. Sou a Stella. Qual é o seu nome? Helin. Stella da Sailhat. A primeira princesa deste reino e a santa da nova fé. Você se importa que eu lhe pague uma bebida? Por que diabos você está aqui, nona? Ikilei Player of the Academy capítulo 125, Magos da Torre, 3, Stella da Sailhat. A primeira princesa, aquela que era amada pelos deuses, a santa toda-poderosa. Ela estava definitivamente do lado do bem, mesmo em lendas heroicas de Aran, e era uma pessoa gentil no geral. O problema, no entanto, estava em sua personalidade. Ela era uma hedonista convicta. Uma pessoa hedonista comprometida com a busca pelo prazer sensual, em busca de entretenimento, e era indiferente em tudo o que fazia, apesar de ter um status elevado. Nossa! Você vai fazer 22 anos este ano. É a mesma coisa que eu. Quer brincar a noite toda com essa irmã? Claro. Quando os dedos longos e finos de Stella roçaram suas bochechas, Helin ficou paralisada, com as bochechas coradas de um vermelho intenso. Ela ficou sem palavras diante de uma beleza avassaladora. Agora, vamos voltar a beber. Saúde-se, saúde naturalmente, Stella incentivou a beber. Ótimo trabalho. Ou você bebe muito bem, tio. Vai, tio. Helin virou todas as bebidas que Stella lhe dava sem parar. Concentrada, ela se encolheu a cada movimento dos dedos de Stella, como uma marionete. Mas, para ser justo, isso não era nada estranho, considerando que a aparência de Stella era suficiente para encantar as mulheres, e muito mais os homens. Embora a princesa Miron também fosse do tipo que exalava um charme sensual, Stella não era de forma alguma inferior em sua capacidade de cativar as pessoas. Ela simplesmente tinha um charme diferente. Miro era como uma serpente venenosa inata, enquanto Stella era como uma capivara que enfeitiçava todos que estavam por perto.
Obrigado. Mesmo durante um tilintar casual de copos, Helene estremeceu quando seus dedos tocaram levemente os de Stele. Nem parecia que Stele estava fazendo aquilo de propósito, o que sugeria que ela devia possuir os dons inatos de uma jogadora. De qualquer forma, a questão era por que a Santa estava ali em primeiro lugar. Olhando ao redor, notei algumas pessoas cuja presença havia desaparecido na sombra. Esquadrão Corvo da Santa. Eles eram o esquadrão alocado pela Nova Fé para a Santa, apesar de ela não precisar de guardas. O fato de estarem ali significava: é muito provável que esteja relacionado à discriminação entre os semi-humanos. A Santa deve estar planejando investigar os crimes desumanos do indivíduo Helene ou os atos de seus superiores. Mas ainda assim, como eles podem deixar a Santa fazer uma armadilha de mel sozinha? Provavelmente não havia um grande motivo para ela fazer isso sozinha. Provavelmente era porque ela estava confiante, entediada e, o mais importante, eu sou bonita. Sim. Você é. Certo? É óbvio, mas fico feliz que você saiba. Stele. Não havia como ela, a personificação do narcisismo, perder a oportunidade de se destacar e se exibir. Ela era uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa, mas... Você conhece, Cavaleiro Corin? Está vendo aqueles homens ali? Estão todos olhando para você com inveja nos olhos. Que lindo. Hugo. Eu, não consigo beber mais. Em pouco tempo, Helene ficou semiconsciente. Foi porque ela bebeu muito mais do que um ou dois copos. Com a minha ajuda também, é claro. Assim que ela perdeu a consciência, os agentes Raven que estavam por perto, disfarçados de civis normais, se aproximaram simultaneamente. Júnior. Você bebe bem, não é? Mas você ainda não é menor de idade. Espero que você deixe isso escapar com sua benevolência, linda irmã mais velha. Fufu. Júnior Corin, você também é muito bonito. Mas não tanto quanto eu. Claro, claro, toque, toque. Bati na mesa quando Alicia se aproximou de um canto do bar. Consequentemente, Stele e nosso grupo ficaram cara a cara em confronto. Eu estava trabalhando nisso primeiro, eu disse. Mas fui eu quem a embebedou. Mesmo antes de você chegar, Santa, eu já estava no caminho certo. Fiquei de olho nela por uma semana. O meu foi por um ano inteiro. Foi graças à minha bela aparência que essa mulher bebeu até a morte, sabia? Ô tio, você não acha que está sendo presunçosa demais com a sua aparência? Claro, a aparência é importante, mas você não pode ignorar a conversa. O motivo pelo qual essa mulher continuou bebendo é porque eu estava entretendo os ouvidos dela. Será que isso seria tão bom quanto entreter os olhos dela? Tem até um ensaio dizendo que olhar para a beleza os deixa as pessoas de bom humor. Incapaz de tolerar a batalha imatura que acontecia entre mim e Stele, um dos agentes Raven veio até mim. Jovem. Como ousa ser tão desrespeitoso com a Santa? Assim que ele começou a estender a mão em minha direção. Alicia. Alicia agarrou seu braço, e o aperto sobre-humano de um cavaleiro pressionou a agente. Cutie. Como esperado de pessoas com habilidades principalmente em reconhecimento, eles não eram muito fortes quando se tratava de poder puro. Isso porque ela dava mais importância às habilidades de espionagem do que à capacidade de lutar ao procurar agentes. Parece que só tem alguns do seu lado que estão no nível de um cavaleiro. Você consegue lidar com isso? Temos 2 cavaleiros de grau 1 do nosso lado. Mesmo sendo apenas Alicia e eu, nós duas ainda éramos muito mais fortes do que até mesmo um esquadrão de elite de cavaleiros conseguiria enfrentar, imagine agentes de espionagem. Está tudo bem, Sr. Corin. Ela ainda é santa. Princesa. Fique com um título só. E você tem razão, não é legal. Nossa oponente era a mulher com maior significado simbólico em todo o reino. Ela era santa com maior autoridade no setor religioso, além de uma das potenciais herdeiras do trono. Simplificando, ela era a figura mais proeminente de todo o reino. Vamos para outro lugar primeiro. Entreguei Helene aos Ravens e saí do bar com Stele. Por motivos de segurança, tive que usar uma venda nos olhos no meio do caminho, mas percebi para onde estávamos indo pela umidade do ar e do solo, assim como pelo cheiro forte de poeira. Deixe-o ver. Uma voz sedutora ecoou. Logo, a venda que cobria meus olhos foi retirada, revelando Stele, que exibia um largo sorriso no rosto, com os Ravens ao fundo. Desculpe por cobrir os olhos. É um procedimento necessário por questões de segurança. Tudo bem. Afinal, é o quartel-general dos agentes secretos de espionagem da Nova Fé, então entendo a necessidade.
Todos na sala demonstraram algum tipo de reação. Fosse grande ou pequena, todos pareciam bastante chocados. Como você? Só algo que entendi do que se ouve nas ruas. A história é sobre uma organização secreta que protege semi-humanos e pune aqueles que fazem coisas desumanas com eles. É, na verdade, uma história bem conhecida nas ruas. Embora eu soubesse disso pelo jogo, ainda era verdade que havia alguns rumores a respeito. Associar isso à nova fé e à santa exigiria um certo nível de imaginação criativa. Júnior, você não está se exibindo demais do que sabe? Neste mundo, existem pessoas más que matam outras para garantir que fiquem em silêncio. Você sabe disso, né? Mas não acho que você seria uma delas, santa. Ei, você está certo, mas... O sorriso amigável em seu rosto começou a se tornar rígido aos poucos. Mesmo com um leve sorriso ainda presente em seu rosto, ela ainda era capaz de exercer muita pressão com seu carisma. Isso, por sua vez, provava que a santa não estava levando uma vida inocente e sem graça. Você pode receber algum nível de pressão. Os agentes Raven colocaram as mãos nas armas atrás das costas dela. Considerando que aquele era o quartel-general deles, era seguro presumir que haveria alguns cavaleiros e magos ali. Parece haver um mal-entendido, mas... Não preciso que Alicia lide com um grupo desse nível. Que insolência! Foi um homem atrás da santa que reagiu à minha declaração provocativa. Ele era o vice-capitão dos Ravens e o líder prático dos combatentes da organização, Murkai. Sua destreza em combate estava no nível de um cavaleiro de grau 1. Seu pirralho maldito. Pare aí, vice-capitão Murkai. Ele tem razão. Murkai pareceu frustrado, mas, independentemente disso, recuou imediatamente diante de uma única frase de Staley. Ele tinha um grau absoluto de lealdade a ela e não ousou tentar refutar suas palavras. Como eu suspeitava, esses caras sabiam que eu estava de posse do sol. Vamos trabalhar juntos. Junto? Revelando nossos objetivos e trabalhando em alinhamento para esse assunto. Estela estava imersa em pensamentos sobre a sugestão. Ela provavelmente estava hesitante em revelar informações confidenciais, então decidi facilitar para ela. Ancião Morustan, posso lhe dar provas sobre seus experimentos ilegais com semi-humanos. A santa, assim como os agentes por trás dela, ficaram surpresos com a afirmação. Era algo que aparecia no jogo ao completar as missões secundárias de lendas heroicas de Aran. Os que realizavam predominantemente experimentos humanos desumanos eram os do culto negro, e havia inúmeros crimes horríveis cometidos por seu líder, o ancião Morustan. E eu sabia a localização de um laboratório secreto, que havia sido fechado após a violência de um sujeito de teste. Tudo bem. Então, em troca. Vilantec, a nordeste, dentro de um terreno particular na montanha atrás dela, há um galpão. Fica bem perto da Torre dos Magos. Por que você está me dizendo isso sem nenhuma condição? Eu já te disse que quero que trabalhemos juntos. E se eu simplesmente voltar atrás no acordo sem fazer nada em troca? Você vai? Ela ficou sem palavras, como se eu tivesse visto através dela. Certo, eu sabia e tinha plena confiança em sua honestidade e bondade. Claro. Então, Júnior, o que você quer? Meu objetivo é derrubar todos os magos da torre que nos visitarem nesta ocasião. Quero que seus dantians sejam controlados e que eles se transformem em condenados. Primeiro, vou entregar-lhe o ancião Morustan, mas quanto ao resto, jamais os perdoarei. Farei com que paguem pelo que fizeram para sempre. O que eles fizeram além desses experimentos? A torre atual é, em grande parte, um antro corrupto de demônios. Com exceção dos que estão lá embaixo, todos são, em sua maioria, malignos. Além disso, todos os magos de nível ancião, bem como seus discípulos diretos, são demônios horrendos. A razão pela qual a Torre dos Magos estava em colaboração com Tatis Valtazar era simples e exatamente a mesma da antiga fé. A ideia deles era que a purificação da humanidade não importava nem um pouco, quando comparada à restauração de sua glória e poder passados. Com o advento do paraíso, eles ganhariam a divindade ali, viveriam uma vida eterna e reinariam sobre os novos humanos. Esse era o seu objetivo. Eram demônios horríveis, ainda piores do que traidores que venderam suas próprias pátrias. Esses demônios miseráveis estão atrás das pessoas ao meu redor. Não deixe seus olhos verem compaixão. Vida por vida, ponto e olhos por olhos. A regra de ouro das Escrituras. Eu os punirei sem que seja acrescentado ou subtraído um único quilo a pena que lhes é devida. Que conjunto de palavras reconfortantes. Estelle aceitou minha sugestão com um largo sorriso no rosto. Claro.
Então essa foi sua primeira condição. Qual é a segunda? Vamos trabalhar juntos de agora em diante. Para qualquer coisa que não seja política, deixe-me ajudá-la de todo o coração em tudo o que você fizer, Santa. A maioria das coisas que ela fez foram coisas boas, que giravam em torno de salvar os fracos e punir os maus. Em outras palavras, isso também estaria vinculado ao meu preceito e me permitiria coletar recompensas de missões. E, acima de tudo, também me permitiria intervir em eventos sombrios que não eram mencionados nas missões principais e secundárias do jogo. Em troca, por favor, reze por mim. Regularmente por, digamos, pelo menos 2 anos. HNN Tio. Parece que você já sabe da minha habilidade? Claro que sim. Sua habilidade era a manifestação de milagres por meio de orações. Era uma escala completamente diferente das orações religiosas normais. As orações da Santa, que estava diretamente ligada à divindade, tinham o poder de distorcer a realidade. Como a mais forte barreira e personagem-chave do cenário em Lendas Heroicas de Aran, a habilidade de Estelle era literalmente todo-poderosa. Até mesmo o poderoso artefato sagrado que tinha o poder de suprimir o Han, o Jiangxi vivo de grau único, só foi possível por causa de suas orações. Tudo bem. Enquanto eu tiver energia divina suficiente, rezarei por você, Júnior. Moramos sob o mesmo teto, então nem deveria ser tão difícil assim. Perfeito. Isso foi incrível, melhor do que qualquer outra recompensa que eu poderia ter esperado. No jogo original, as orações da Santa eram acessíveis apenas esporadicamente na expedição ao norte, após o 7º arco, onde o equilíbrio de poder começou a pender fortemente a favor do inimigo. Se eu pudesse estar sob o efeito constante daquele bônus milagroso que costumava ser permitido apenas em certos arcos por causa dos problemas de duração e distância, não seria muito diferente de obter várias peças escondidas. Vamos falar dos detalhes das orações mais tarde. Quanto àquele mago, deixe-me lidar com ela. Quanto a você, Santa, recomendo que dê uma olhada no local que mencionei para começar. Você encontrará resultados significativos imediatamente. Noona, disse a Santa de repente. Desculpe. Me chame de Noona. Dongsaeng 2 Dongsaeng igual significa literalmente irmã mais nova. Às vezes usado por pessoas um pouco mais velhas para se referir às mais novas. É um título bastante íntimo. Tipo, como eu ousaria chamar a Santa Princesa por um nome assim? É uma ordem. Estelle exigiu um aperto de mão com um sorriso radiante no rosto. Por algum motivo, era bem mais cedo do que a última edição. Bem, para ser justa, as princesas entrando na academia no 2º ano já era uma mudança significativa. Sei. Enquanto lançava olhares furtivos para os corvos que me encaravam com olhos injetados de sangue atrás de Estelle, segurei sua mão com muita dificuldade. De repente, Estelle reagiu agarrando minha mão com as 2 dela. Sua voz delicada então chegou aos meus ouvidos. Você não acha que vamos durar no... Seu rosto astuto transbordava interesse e boa vontade por mim. Helin não voltaria. Após perceber o desaparecimento de Helin, que tinha ido investigar o desaparecimento de Manroji, Morustan percebeu que algo estranho estava acontecendo. Chame. Senhor Admeleche. Alguém estava de olho neles. Morustan e Admeleche convocaram todos os magos do culto vermelho. Depois de um tempo, a sala de acomodação que continha todos os magos da torre com um feitiço à prova de som lançado ao redor da sala ecoou com um grito ensurdecedor. O que você quer dizer com Helin foi sequestrado? Quang. O professor Zulin gritou enquanto batia na mesa. Os magos do culto negro foram os que foram sequestrados. Então por que você parece tão bravo, professor Zulin? Não pertencemos todos à mesma torre. Eles olharam para o professor Zulin, que era um dos principais magos do culto vermelho, com curiosidade nos olhos. De qualquer forma, Helin desapareceu junto com Manroji. Ainda não temos provas, mas o ancião Morustan está preocupado que isso possa nos causar um dano ainda maior. Um dos magos de nível superior do culto negro estava falando no lugar do ancião Morustan quando o ancião Admeleche do culto vermelho gritou após bater na mesa. HMPH. Quem são esses rufiões destemidos que ousam tocar nos peregrinos do caminho da magia? Além disso, que vergonha é que alguns de nós tenham sido massacrados por esses bandidos. O ancião Admeleche continuou olhando para Morustan com seus olhos obstinados. Isto diz respeito aos seus discípulos, ancião Morustan. Lide com isso o mais rápido possível e certifique-se de que não afete nossos planos. Eu sei.
Morustan não levantou objeções nem pediu ajuda de Meleche. Embora todos fossem da mesma Torre dos Magos, tinham um senso mais forte de pertencimento a cada um de seus cultos, em vez da torre. Mas, mestre, não deveríamos dar uma mãozinha e ajudar o culto negro? Calhe a boca, seu idiota estúpido. Esqueceu o que tínhamos que fazer? Precisamos selar a bruxa dimensional e suprimir o vampiro. Você tem ideia de quantas coisas temos em mãos para cumprir esses objetivos? Desculpe, senhor. Ao ouvir seu grito, Zolin imediatamente recuou, com gotas frias de suor escorrendo pelo rosto. Mesmo sendo seu discípulo direto, não ousaria ir contra a ordem de Admeleche, pois as ordens e decisões do mestre eram incondicionais na Torre dos Magos. Droga! Maldito seja aquele velho estúpido teimoso. Zolin jogou seu manto fora em fúria. Embora já estivesse na casa dos 50 anos, ele ainda era temperamental e honesto com suas emoções, assim como todos os outros magos do culto vermelho que tinham temperamentos explosivos. Hugo. Helin. Ora, logo Helin. Helin, o mago do terceiro andar do culto negro, era amante de Zolin. Claro, ele não era idiota. Porque uma jovem de 20 anos como ela se interessaria por um velho de 50 anos como ele? Ele sabia o que Helin queria e o que ela buscava, mas Zolin ainda a estimava. Além disso, ele havia terminado recentemente de experimentar um selo de contrato de escravatura que duraria para sempre após ser gravado, e esperava usá-lo nela quando tivesse tempo. E, no entanto, Helin desapareceu antes mesmo de poder executar seu plano obscuro. Ao contrário dos cavaleiros, os magos eram mais fracos que os civis normais, após serem restringidos por grilhões que prendiam mana. Além disso, como Helin estava apenas no nível de uma maga do terceiro andar, não era estranho que ela perdesse para bandidos clandestinos se um bando deles atacasse de uma vez. Não. Deve ser um mal-entendido. Não tem como haver alguém louco o suficiente para tocar nos magos da torre. Toque toque. O professor Zolin está aí dentro. Quem é? Eu sou Corin, o guia designado pela academia. Droga. Entre. Zolin já estava de mau humor e piorou ainda mais depois de ver um cavaleiro idiota, um cachorro da academia. O que é? Ah, você vê. O jovem cavaleiro com um semblante selvagem entregou uma caixa. Alguém me pediu para lhe dar esta caixa, Sir Zolin. O que? Estou apenas fazendo o que me mandaram, então não sei os detalhes. Aproveite o resto do dia. Quando Corin Lork saiu da sala, Zolin rasgou a caixa de correio. Dentro havia uma pequena pedra com gravação de vídeo. Era um item mágico amplamente utilizado que registrava uma área específica e a deixava registrada. Naturalmente, como mago, Zolin sabia como usá-lo. Clique, clique. Um vídeo começou a ser reproduzido quando ele tocou na pedra. O fundo do vídeo era um quarto com papéis de parede sombrios colados nas paredes. Era um daqueles quartos baratos em pousadas baratas que não tinham nada além de uma cama surrada. Up. 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 Em primeiro plano do vídeo, Helin estava amarrada e presa por uma corda. As cordas que a prendiam acentuavam as linhas do seu corpo, e seus olhos estavam cobertos por uma venda preta. Era evidente que ela estava tão amarrada que não conseguia se mover 1 centímetro. Foi então que um homem de cabelo curto e tatuagens enormes por todo o corpo entrou em cena e se aproximou dela. Ele então gritou com o rosto coberto por uma máscara. Uiot! Uma jovem e linda maga pareou aproveitar. Orisama 3 Orisama eu de uma forma arrogante, super sortudo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.